Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Que bom que você está aqui com a gente, começo de semana. Você está acompanhando aqui a programação da TV Novo Tempo. Que bom que você sintonizou o nosso canal e está aí acompanhando a gente no lugar ou no canal, que é claro, ou no programa que dá vez para você, que sempre conta com a sua participação e com o seu carinho, tá bom? Boa noite, Apolinho. Boa noite, Bianca Oliveira. Estou aqui bem? de volta depois de uma semana e não de folga, uma semana de trabalho, realizando né, outros Chapolin? trabalhos, exatamente. O cabelo tá bem Você feito aí. gostou? Eu fico com inveja porque eu não consigo, não tem como fazer penteado. Eu só chego lá para me arrumar. São as meninas do só camarim, roupa. um beijo especial para elas que cuidam da gente com tanto Sempre. carinho, né, Chapolin? Hoje estava a Daiane e a Nina aí na parte da noite, mas durante o dia tem um monte de menina A Nayara aqui. também, Exato. que cuida das Exato. nossas Sempre, ó, roupas, né? bem vestidos. É isso aí. Bom, a partir de agora você está convidadíssimo a participar com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, @PGConexão, e o nosso WhatsApp, que tá aí, marcadinho no seu celular, 12981353043. Chapolin, você tem medo de gato preto? Não tenho. E de passar embaixo de escada? escada, nesse Já negócio quebrou de espelho? entrar com o pé direito ou Já esquerdo. quebrou o espelho, Só assim? por causa da feiura mesmo, mas de quebrar por causa de superstição, não. E seguinte, a gente vai falar sobre superstições, misticismo, esoterismo Pois é. dentro do cristianismo. Exato, porque tem muita gente que apesar de... Porque, assim, são crendices populares, né? E tem gente que tem medo de algumas coisas aí. Será que isso funciona? Será que tem a ver, Bia? Pois é, a gente vai conversar sobre isso a partir de agora. Portanto, você é o nosso convidado especial. Chega mais, senta aqui com a gente, porque o programa começa agora. Seguinte, falamos que seguimos a Jesus Cristo, que não acreditamos em vida após a morte ou qualquer objeto ou pessoa que nos traga sorte, mas a gente tem medo de cemitério, a gente usa roupa branca no Ano Novo, a gente tem medo de Sexta-feira 13, gato preto, a gente não passa debaixo de escada, a gente não gosta de quebrar espelhos. Hoje o Conexão Jovem fala sobre influências místicas, supersticiosas e esotéricas dentro do cristianismo. De onde essas crenças surgiram? O que a gente, por vezes, acredita nisso? Porque muitos são levados a crer nesse tipo de coisas. O que você sabe ou pensa sobre isso? Diz aí. Você tem alguma superstição ou mexe com esoterismo? Não, só as ondinhas na praia, né? Que eu acho que todo mundo faz. O sal. Você não pode passar o sal direto para a pessoa, senão você briga. Tem que pôr em cima da mesa o saleiro e esperar para o outro pegar. Superstição não tem medo. Não. Nunca acreditei. Não acredito nessas coisas, não acredito. Não acredito, porque eu acho que não tem influência, né? Então, se a gente for parar pra pensar, fisicamente é impossível, né? Da faca cair no chão, lembra? Tem que fazer a cruzinha. E a outra de abrir a porta para a pessoa voltar para minha casa. Hoje em dia não tenho mais não, mas eu já tive muito isso, de usar roupa branca, gato preto. Hoje em dia já não. Não, sou bem relax com essas coisas. E o que você pensa sobre esse assunto? Sobre ter uma superstição, ou esoterismo, misticismo? O que você pensa a respeito disso? Acredito que cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem sua fé. Eu sempre lembro da máxima de um escritor famoso, ele diz superstição dá azar. Esoterismo eu acho uma coisa interessante. Essa coisa de Índia, de meditação, de tudo que a pessoa, por exemplo, se for tenso, para ficar menos tenso, para ficar menos estressado. Cada um tem a sua opinião, né? Sua crença, então eu não acredito. Eu acho que as pessoas elas têm que parar de se vincular tanto a coisas que não são reais, né? E que não podem acontecer, porque eu já passei embaixo de escada e nunca aconteceu nada comigo. Eu já tive gato preto e nunca aconteceu nada comigo também, então eu não acredito nessas coisas. Eu acho que é uma cultura, né? É uma cultura que foi crescendo aqui no Brasil. Acho que é besteira, é meio cultural até, né? As pessoas acreditam porque são ensinadas a acreditar. Eu acredito que assim, cada um acredita no que quer. Eu acho interessante quem acredita, acho até super legal, mas pra mim eu não sigo. Misticismo, esoterismo, superstição. Você sabe o que é cada um? E pior, você sabe a diferença entre eles? Meio complicado, né? Superstição tem a ver com acreditar em coisas que são passadas de boca em boca, sem ter base na razão ou algum tipo de comprovação. É acreditar que chinelo virado pode matar a sua mãe, que a palma da mão coçando é sinal de dinheiro chegando e que bater 3 vezes na madeira afasta coisas ruins. Já o esoterismo está ligado a conhecimentos ocultos disponíveis a um pequeno grupo de pessoas sobre questões sobrenaturais. Tem a ver com cartomantes, videntes, horóscopo e numerologia.
O misticismo envolve práticas para alcançar uma comunhão direta com uma fonte divina. A ênfase está na experiência e no uso de objetos e símbolos ligados à espiritualidade. Tá, mas o que isso tem a ver com a gente que é cristão? Em alguns casos, muito mais do que você imagina. Ou você nunca ouviu falar em água da bênção, toalha milagrosa e a chave do pacto da vitória? Aposto que com alguma coisa você tenha se identificado. Bom, Conexão espera tirar todas as suas dúvidas. Chega mais! Chega mais! Valeu, Kathleen, pela introdução, valeu Fala Povo aí também, a galera que participou. E você, é claro, é o nosso convidado especial, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial, você pode participar, dar o seu pitaco, mandar sua mensagem, dar a sua opinião aqui, porque aqui você tem voz e tem vez. E através também do Instagram, @PGConexão, tem ainda o nosso WhatsApp, que está aqui do meu ladinho para atender você, 12981353043. E para a gente falar sobre superstição, misticismo, esoterismo dentro do cristianismo, esse nosso comportamento em relação às crenças, tá aqui o meu amigo Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Tudo bom? Tudo bem com você, Bianca? Tudo bem, graças a Deus. Deus. E aí, Chapa? Tudo bom, Isaac? Belezinha? Massa. Tem problema ficar com a perna cruzada aqui? Não tem. Aqui você está na sala da sua casa. Mas não vai trazer nenhuma... Superstição. Dor, assim, Bom, eu coisa. acho que cruzar a perna assim, acho que dá 2 anos de azar, se eu não me engano. Não, cruzar a perna só causa uma coisa, a queda da dália, que é esse material aqui que Mas falaram eu sempre que cruzar derrubo. a perna borboleta também dá muitos anos de vida, por isso que eu tô assim, sabe? É, né? Uma superstição. Só tá com 30 por enquanto. É isso, que só tem 25, tá É nova ainda. seguinte, aliás, o Isaac, para quem não conhece, Isaac é produtor aqui na TV Novo Tempo. Sim. É um produtor, assim, de conteúdos e também podcast, você tá aí no Contra a Cultura também. Estamos no Contra a Cultura, né, Bianca? Junto com a Nayeli ali, o Thiago e o Charles, fazendo parceria aí com o Thiagão, com o Chapolin, né, no Código Aberto ali, fazendo esse podcast. Tem sido uma experiência bem bacana, né? Tem, graças a Deus tem surtido efeito, a galera tá participando e a gente fica bem feliz. Então, se você não conhece Contra a Cultura, novotempo.com/Contra a Cultura, que é o podcast oficial do programa Código Aberto, aqui da TV Novo Tempo, um jeito diferente de estudar a Bíblia. Beleza? Seguinte, vamos lá. Bom, a gente colocou aqui, inclusive, o tema do nosso programa de hoje, né? A gente colocou o cartaz lá, é Entre a Cruz e a escada. Né? Entre a cruz e a escada. Tem gente, né, cristãos e jovens, eu já vi jovens assim de não, passa debaixo da escada não. Mesmo que de brincadeira aquele comentário, sabe? Mas não, melhor não passar, entendeu? Não, Por via das dúvidas. Por via das dúvidas, melhor não garantir, passar. né? Ou aquele, tem muita gente que quer acordar com o pé direito, isso eu já vi. A primeira coisa que eu faço ali é realmente colocar o pé direito, né? E tem essas superstições, essas crenças que elas vêm, assim, de muito tempo atrás. E eu tive a curiosidade, inclusive trouxe até uma colinha aqui, de algumas crenças, algumas superstições que vieram desde o tempo, assim, dos gregos, dos egípcios, de Roma. E uma que me chamou muito a atenção, confesso, é quando a gente fala saúde para alguém que está espirrando ou espirrou, né? Se alguém espirra, saúde! Isso aí veio com os egípcios há muito tempo atrás, depois foi para os romanos, em 591, no ano 591, quando alguém espirrava, eles falavam salve, que era para espantar espíritos, alguma coisa assim. Aí veio com os cristãos depois, foi aderido pelos cristãos, com o lance também de agouro, né? Então, assim, você tira o espírito, né? Seria mais ou menos isso. E passa uma ideia também de que os gregos acreditavam muito nisso, que o espírito da pessoa estava na cabeça dela. Então, quando ele espirrava, o espírito estava tentando sair do corpo. Então, a pessoa falava assim, não, Deus te salve para você ficar com o seu espírito e ele não fugir de você. Exatamente. Aí o espírito voltava para a cabeça. Exatamente. E aí a gente ficou com essa do espirro, né? Aqui, ó. Que seria simplificado como saúde, né? Então, a gente fala saúde, mas nem se toca, né? O lance das crenças. E o engraçado é que eu falei assim, é verdade, porque quando alguém tosse, a gente não fala saúde, né? É verdade, só no espirro. porque a gente pensa assim, não, saúde é porque a pessoa está espirrando, ela vai ficar gripada, então ela vai adoecer. Então, eu te desejo saúde. Mas quando a pessoa tosse, a gente não fala. Pois é. Né? Que já não tem mais esperança, o cara já tá com tuberculose. Já uma cirrose doida ali, né? Já tá perdido, né? Não, mas são coisas pra gente começar a anotar, começar a perceber que
por que eu tô falando isso? De onde veio isso? Pra que isso? Às vezes a pessoa fala, Bianca, mas eu não fiz mal intencionado ou mal intencionada, assim, quando eu falei saúde. Eu também falo saúde para as pessoas que espirram. É uma questão de educação e tal. Mas assim, essas coisas, elas vêm, as crenças populares, elas parece que se perpetuam, né? Sim. É claro que assim, né, a maioria delas, não sei se a maioria, mas muitas delas são inofensivas, né? Sim. Se eu falar saúde, não tem nada demais. Claro. Hoje é questão de etiqueta, né? Questão de educação, se eu falar isso. Mas tem algumas que elas vão de choque à nossa crença cristã, né? Os nossos valores cristãos, os valores bíblicos. Aí é que a gente tem que começar a se perguntar, será que aquilo que eu acredito não está tendo choque com a Bíblia? Medo de ir a cemitérios, gato preto, sexta-feira 13, quebrar espelhos. Tem um monte de coisas aí que a gente bater 3 vezes na madeira, tem um monte de coisinhas aí que elas estão infiltradas no nosso cotidiano. E a gente tem convidado especial aqui também, ele não está aqui no estúdio, mas está por Skype, direto de Campinas, aqui em São Paulo. Tiago Rodrigues já esteve várias vezes aqui, né, Tiago? O Tiago Chapolin, no caso. Já esteve várias vezes aqui com a gente, né? O homem das meias mais fashions. Hoje vai ser difícil, porque ele vai estar aqui pelo Skype com a gente, não mas... vai dar pra ver a meia dele, tem né? que vir aqui mais vezes pra gente ver as meias. Eu quero até saber depois umas dicas. Será que é superstição esse negócio das meias? Das meias, não, né? Eu acho que é mais frescura dele mesmo, né? Tiago Rodrigues, você tá aí já com a gente? Eu estou. Não sei se eu estou aí sendo ouvido, mas estou aqui. Não, a gente tá te ouvindo agora. E a meia é só frescura mesmo. A meia é só frescura ou superstição? Não, sem superstição nenhuma. Ah, então tá bom. Tiago, a gente tá propondo essa discussão aqui porque, de fato, mesmo a gente falando que crê na Bíblia, que crê em Deus, a gente acaba deixando que coisas infiltrem aí nas nossas crenças e acaba até atrapalhando a nossa, né, inconscientemente atrapalhando o nosso comportamento, impactando a nossa fé e tal. O que você acha disso? Realmente a superstição, o misticismo, esoterismo tem entrado de fato no cristianismo? Tem, isso não é muito novo, né? Porque a gente... Até uma menina falou no Fala Povo a respeito da cultura. Ela falou a respeito do fato de que a cultura... Que isso faz parte da cultura brasileira, né? Faz parte do meio onde a gente está inserido. Quando a gente abraça a religião cristã, a gente abraça a religião dentro de uma cultura. A gente faz parte de uma cultura. Então, até a gente criar uma separação, não sei se é uma separação a palavra, mas até a gente criar o limite daquilo que é cultura e cabe dentro da nossa compreensão cristã, e aquilo que é cultural, mas vai contra a nossa compreensão cristã, leva um pouco de tempo e também precisa de um pouco de esforço da gente, né? Muito bem. Bom, eu coloquei aqui sexta-feira 13, ferradura, gato preto, bater na madeira, cruzar os dedos. Quem nunca fez isso, né? Tipo, ai, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Tem aquele também de levantar com os pés direito, bater na madeira, que eu já falei, né? Quebrar um espelho, ferradura na porta, isso os antigos faziam, pé de coelho. Trevo de 4 folhas. Esse aí é verdade. Dizer saúde ao espirrar, eu separei algumas aqui. Passar por debaixo da escada, né? Não ir a cemitérios, enfim. Tem um monte de coisa. Ah, e tem uma outra também, colocar flores no túmulo. E também coroas aquelas coroas decorativas, né? Em velórios que a gente vê e tal, né? Você sabe por quê? Então, olha que interessante. Na atualidade, eles enfeitavam essas sepulturas com flores, porque a gente mostra afeto, né? Hoje a gente faz isso por afeto e tal. Mas a intenção original era uma outra. Ela indicava que a coroa circular colocada sobre a tumba ou a porta principal do cemitério encerrava simbolicamente o espírito, né, da pessoa, impedia-o de voltar. Então seria mais ou menos isso. Então não era pro afeto, era tipo assim, não, né? Já tá bom, quero você de volta, não, fica aí. Exatamente. Então vemos, o texto aqui indica que essa superstição nascera de forma negativa, né? E aí, o que eu achei sogra, interessante? Né? Não, minha sogra morreu, deixa eu colocar uma flor, vai que ela volta, né? Mas assim, ó, o ser humano, ele sempre tenta se defender de algo. Sim. Né? Sim. Sempre tem muito tenta medo se do defender desconhecido, né? Daquilo que eu não posso controlar. Eu acho que isso é muito grave. A gente tem medo do que a gente não controla e do que a gente desconhece. E aí a gente tenta criar meios e artifícios para poder se precaver disso. Tiago, você está ouvindo a gente ainda? Estou ouvindo vocês ainda. Então tá bom. Tiago, deixa eu te fazer uma questão aqui, deixa eu te fazer uma pergunta.
Existe aí, o Isaac está ouvindo a gente também, inclusive a gente estava conversando sobre isso hoje à tarde, que existe uma sociologia das crenças aí, né? Por exemplo, uma crença, ela pode passar de boca em boca aí para uma questão de educação dos filhos. Por exemplo, tem muitas mães que colocam falsas crenças, superstições aí para os filhos, para colocar medo neles, né? Para ter a obediência deles, elas acabam colocando medo neles e tal. Existe também uma outra questão, né, de que o Isaac até trouxe para mim hoje à tarde, que eu achei interessante, que assim, não, você deixa a vassoura lá de pé atrás da porta uma vez, acontece uma coisa. Se acontecer uma vez, parece que aquilo, a pessoa determina que aquilo vai acontecer para sempre. E aquilo se torna uma superstição, um misticismo e tal. Então existe toda uma sociologia aí, né, por detrás dessas crenças, um comportamento, né, para que essas falsas crenças se perpetuem, né? Elas se perpetuam porque elas são instrumentalizadas, né? A gente pega essas crenças, como você falou, né, às vezes para a educação dos filhos, para reprimir alguns comportamentos, ou para criar na nossa mente a ideia de que, para colocar, que nem o Isaac falou a respeito do controle, né, para colocar algumas coisas que estão reconhecidamente fora do controle, para colocá-las dentro de uma ilusão de controle, né? Então a gente instrumentaliza essas crenças, e é até por isso mesmo que elas se perpetuam. Elas se perpetuam porque elas cumprem um papel dentro das relações que a gente tem, cumprem um papel dentro dessa relação que a gente tem com o desconhecido. E tanto que quando elas deixam de cumprir esse papel, ou elas são ressignificadas, ou elas simplesmente deixam de existir. Quando você falou a respeito da ideia de falar saúde, né? Provavelmente a grande maioria das pessoas que fala saúde não tem isso em mente, não tem essa crença em mente. Mas ela é uma expressão que então ela é ressignificada por educação, outras superstições outras crenças que já morreram também, porque não foram perpetuadas, porque elas deixaram de servir, elas deixaram de cumprir um propósito dentro daquilo da organização das relações social, né? Sim, muito bem. Ainda a gente vai falar aqui sobre miscigenação, né, de crenças, né, do cristianismo e tal, o que a gente trouxe para dentro do cristianismo, isso lá com Constantino, a gente vai falar um pouco... primórdios do cristianismo, exatamente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses filtros que a gente tem em relação ao mundo, a nossa cosmovisão, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos medos, tem muita coisa bacana ainda para rolar por aqui. Tiago Chapolin. Muita coisa, Bia, muita coisa bacana, mas antes disso tem o nosso intervalo e você sabe que o intervalo aqui é rapidinho, são só 2 minutos. É o tempo de você entrar em contato com a gente, quero mostrar, você sabe que tem presente todo dia aqui no programa Conexão. Entre em contato com a gente no nosso telefone 2127-3121 ou através também do nosso blog. Entra lá, faz o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa o nosso estudo bíblico, tá bom? Fique ligado com a gente volta já. Oi, aqui é a Samara de São Vicente. Eu queria convidar vocês para seguir lá no Instagram da Conexão Jovem, @PGConexão, ou a página do Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. De volta aqui no seu programa Conexão, falando a respeito de superstição, até rimou. Você tem alguma superstição e de repente foi passando de pai, avós e tal, uma tradição na sua família ou entre amigos? Então compartilhe com a gente no nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Já tem uma galera participando, quero mandar um abraço para a Thaís Ramos, para a Pâmela de Souza e para o José Carlos Pinheiro, que estão participando aqui com a gente também. E agora tem quadro especial Se Liga Geração com Sidney Oliveira. Olá pessoal do Conexão. Esses tempos atrás eu falei sobre mentor. E sabe uma imagem que me vem? A águia. Você conhece a águia. A águia é aquela ave que faz o seu ninho bem no alto de uma montanha. Normalmente a gente começa a pensar qual o motivo, qual o propósito. Ela tem um propósito. Ela quer proteger os filhotes dela, mas também preparar o filhote dela para a vida. Em um dado momento ela faz uma leitura de maturidade do seu filhote, percebe se ele já está amadurecido o suficiente, e aí ela faz uma coisa que para nós pode ser meio chocante. Ela pega o filhotinho e joga lá do alto da montanha. Tem um propósito isso. Você pode estar pensando, é para ele aprender a voar. Não é bem assim que a gente aprende a voar, não. Mas ela faz isso com um propósito. Ele tem que descobrir
que tem asas. Então ela coloca ela diante de um desafio. Só que ela não faz isso de uma maneira leviana, não, irresponsável. Ela joga o filhote e ela pula atrás. Tem um objetivo. Vai que ela fez uma leitura de maturidade errada e ele não descobre que tem asas, ela ainda consegue resgatar. Isso é impressionante porque a natureza faz isso para continuar a evolução dos seus filhotes. Toda a águia faz isso pensando nos seus filhotes, porque precisa preparar o filhote para ser uma águia. Nós, na nossa vida, temos também esses grandes momentos quando a gente é jogado para fora do ninho. Eu não sei quem te joga para fora do ninho, mas quando ele te joga para fora do ninho, pode parecer crueldade, mas na verdade é para que você descubra as suas asas. Você pode ter medo, você pode sentir o desconforto, mas se você avaliar bem, as suas asas só aparecem diante desse desafio. Agora, não fique preocupado não. A águia, quando joga o filhote, ela salta atrás. Você sempre vai ter alguém te dando algum suporte. Então, acredite no seu talento, faça ele se manifestar, se coloque diante de situações que desafiem as suas competências. Você vai descobrir que você tem asas e você pode voar alto. Valeu, pessoal. A gente se encontra nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, Sidney. Você pode assistir o Sidney quantas vezes você quiser, compartilhar com seus amigos lá no nosso Facebook, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. O nosso Instagram também aqui, ó, bombando. Tem uma galera participando aqui com a gente através do perfil @PGConexão. Quem participa aqui, ó, deixa eu mandar um abraço já, é a Beth, melhor programa da TV brasileira. Opa. Olha aí, muito obrigada pelo carinho, viu, Beth? Deixa eu acessar aqui mais comentários. A galera tá comentando no post de hoje aqui do Conexão. Quem participa aqui com a gente é a Flávia. Ela diz o seguinte: não tenho medo de sexta-feira 13, nem me lembro delas, eu não tenho medo de cemitério, nem de quebrar espelhos. Não acredito em sorte e nem azar, mas já usei branco no ano novo. Só porque eu acho bonito, todo mundo usa. Acredito que Deus é um Deus sobrenatural e poderoso, que sempre está perto de mim, guiando a minha vida. É a Flávia Tavares de Boqueirão, na Paraíba. Um beijo especial para você. E o Antônio também. Antigamente eu acreditava em todas essas marmotices aí, ele diz. Hoje não. Minha fé é maior que o medo. Só fábula brasileira. E o Paulo também. Vou assistir. Aliás, estou assistindo aqui o programa. É ótimo tema a ser abordado. Um beijo especial para a galera que está participando aqui, comentando. Uma galera dizendo que já acreditou. Não, tem muita Hoje gente, não acredita mais. Porém, a gente vê então que não é algo assim, tipo, só porque eu sou cristão, eu não acredito nessas coisas. Por exemplo, bater na madeira, eu já vi muito cristão batendo na madeira. Não, acaba virando uma crendice popular, né? Eu não tenho medo de sexta-feira 13, eu tenho medo da segunda. Seja ela qual seja. Não importa o dia, né? Segunda é complicado. Segunda é sempre sinal de má sorte, né? Mas, é sinal de agouro. Qual agouro que você vai ter que trabalhar? Mas acaba sendo, não. A gente vem trabalhar aqui muito feliz, porque segunda, inclusive, é dia de conexão, então a gente está muito feliz aqui, né, Bia? Mas acaba virando uma crendice popular, não é, Isaac? Tanto faz se você é cristão ou não, acaba virando uma parte da cultura, principalmente no Brasil, tem muito forte isso, né? Agora, isso vem também muito de lá atrás, né? Por exemplo, com Constantino, que a gente você citou. citou a miscigenação, né? Como é que é isso? Quando a gente fala, o contexto brasileiro é muito simples de você observar. A gente mora num país que é muito miscigenado, né? Então você tem candomblé, você tem catolicismo europeu, você tem a cultura indígena. Então isso se mistura e você vai pegando elementos de cada cultura, de cada religião e acaba virando um bolo só, né? Mas no cristianismo, como o pastor Tiago falou, é algo que já é desde os primórdios do cristianismo, né? Você observa as cartas de Paulo o tempo todo, ele exorta o tempo todo suas igrejas. Gente, vocês estão misturando as coisas, vocês estão vindo da religião gentil, pagão, grega e tal, e vocês estão misturando as coisas. Vocês misturam com elementos de Deus misturados com os deuses de vocês e tal. E aí, como você falou, né? Constantino, o que aconteceu? O cristianismo, a gente já sabe a história, né? O cristianismo estava sendo perseguido, os cristãos perseguidos ali, até que chegou esse cara, Constantino, ele falou assim, não, vamos parar de perseguir e vamos institucionalizar. Isso, eu não sei exatamente a data, mas foi século e pouco depois de Cristo ali. Eu não vou me arriscar a chutar a data que eu posso errar aqui. Mas foi no início do cristianismo ali, né? Teve aquela perseguição toda ali por várias décadas, até que Constantino ele oficializa o cristianismo como religião do império e se torna um cristão. Só que o que ele faz? Ele começa a pegar os povos pagãos em volta e cristianizar todo mundo. Só que aí tem aquela resistência, né? Não, vou pegar os meus costumes e vou ter que deixar isso para trás para virar cristão. Ele falou, não precisa. Vem do jeito que você está aí, traz seus costumes. Você só tem que se submeter à minha religião, né?
e aí você vai se tornar um cristão e tá tudo certo entre nós. Aí o que aconteceu? Todas essas culturas, essas religiões pagãs começaram a se misturar dentro do cristianismo e elas foram incutindo isso, né? E aí depois a gente chega na Idade Média, que foi um período assim, né, tipo, de trevas intelectuais muito grandes, né? E aí entra aquela questão de que a igreja se tornou algo assim, né, pesado para as pessoas e ela se valia muito da ignorância das pessoas. Tirou a Bíblia das pessoas não tinham acesso à escritura, né? Então elas viviam na ignorância religiosa, então o que a igreja falava, elas tinham que aceitar. Então muita coisa, como a gente falou no primeiro bloco, né? Instrumentos de dominação. Eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você me dê dinheiro. Então eu vou falar que se você não der dinheiro, o seu parente ele vai padecer lá no negócio por várias décadas no fogo. Ah, não, então, né, que absurdo e tal. Então a igreja se valia muito disso, da ignorância das pessoas, até que veio o protestantismo para poder se desvencilhar um pouco disso, trazer a Bíblia de volta. E olha que interessante, quando a Bíblia ela veio, ela começou a abrir a mente das pessoas, né? As pessoas começaram a se livrar de muitos desses costumes. Interessante você falar isso. Inclusive, quero ver se o Tiago está aí já com a gente. Tiago, você está ouvindo a gente, está aí, né? Sim. Tiago, a gente está acreditando em superstições, inclusive essas que se perpetuam aí há séculos e séculos, porque é um distanciamento nosso da palavra. Como é que é? Não sei se tem como dar a resposta é essa, sim. Porque quando a gente olha para... a nossa compreensão de Deus, ela tem cada vez mais, a gente vive esse momento de uma compreensão de Deus que tem a ver com aquilo que a gente aprende das pessoas, não necessariamente aquilo que a gente aprende da Bíblia, e a gente acaba abraçando e colocando no meio da nossa fé um monte de coisa que não é bíblica. Por exemplo, um exemplo que eu acho que é interessante é as pessoas que colocam, por exemplo, um verso bíblico, né? Olha, tudo posso naquele que me fortalece e tal, e aí no outro dia falam, olha, eu faço isso ou aquilo, hoje vai ser um dia bom para mim porque o meu ascendente em virgem, não sei o que lá e tal. Que são coisas conflitantes, né? Então, assim, a pessoa ela não compreende aquilo que a Bíblia fala sobre liberdade, aquilo que a Bíblia fala sobre futuro, sobre como a gente tem que se relacionar com o futuro, e ela acaba abraçando elementos estranhos à palavra e colocando dentro da sua vida, dentro da sua caminhada com Deus. Então, é distanciamento da palavra. Quanto mais a gente se aproximar da palavra, mais a gente consegue fazer a leitura correta dessas coisas extra-bíblicas que existem. Então, está faltando uma compreensão, né, nossa, em relação à palavra. Inclusive, a gente acaba lendo muita coisa e interpretando do jeito que a gente quer, né, Isaac? Sim. Só que, olha só, né, complementando rapidamente essa recapitulação da história, o protestantismo ele liberou a Bíblia de volta para o povo, né? Deu essa iluminação para a galera. Só que hoje, a gente não é obrigado por ninguém a ficar sem a Bíblia, só que a gente deixou a Bíblia num lugar onde pega poeira, né? A gente confia todo o nosso esclarecimento bíblico aos líderes religiosos, né? Que são, às vezes, pessoas boas. Continua essa tradição, né? De confiar nos líderes. Exatamente. Apenas, né? Antes era obrigatório. Não, só o clero ali, só o líder religioso que pode interpretar a Bíblia. Hoje você pode também, mas você deixa para ele ainda, entendeu? E, claro, tem pastores, líderes, bispos, padres bem intencionados de ensinar a palavra? Tem. Mas tem muita gente que está interessada no domínio, em impor as suas convicções, impor assim, a sua vontade para que as pessoas a obedeçam. E aí entra aquela coisa da mãe, a igreja faz a mesma coisa. Não, eu quero que você não faça tal coisa. Então, aí, por exemplo, né, eu quero que você chegue cedo no culto. Aí eu começo a espalhar por aí, pregar que se você não chegar no horário que começa o culto, você não vai receber a bênção do anjo. O anjo que passa dando a bênção, ele passa na hora que começa o culto. Né? Depois que começou o culto, o anjo não dá mais bênção. Por quê? Porque eu quero que você chegue cedo no culto. Aí eu começo a espalhar isso, daqui a pouco vira um conceito que ele não está na Bíblia, em lugar algum da Bíblia. Mas eu acredito, assim, veementemente, de que se eu não chegar no horário do culto, eu não recebo a bênção. Ou se você não limpar a casa, o Espírito Santo não vem. Exato. Se né? o quarto estiver sujo, aí minha mãe falava muito isso aí, você pode limpar. E geralmente não limpava, né? Mas os pais usam isso, eu acho que essa tradição, para dominação Exato. E, né, atraveu do medo, através... né, de coisas que realmente estavam ali para dominar a gente, da ignorância também. Quando, né? eu acho que não sei se é o complexo de Édipo, eu esqueci o nome que é do sequestrador, a vítima fica refém do sequestrador. Acho que tem um pouco disso, né? Édipo é com a mãe lá. Com a mãe. Eu esqueci agora o termo, mas é que você acaba ficando refém do sequestrador. Sim. E nesse caso, as pessoas ficaram refém das instituições religiosas, né? O conhecimento que é verdadeiro vem de cima. Você não pode adquirir, você tem esse sentimento de inferioridade. Eu não posso me desenvolver e adquirir o conhecimento. E uma outra coisa, quando você falou também,
né? Na verdade a Bia, né? Que a gente durante o tempo, a gente não podia, né? E depois a gente teve acesso à palavra. E volta um pouco que um programa que a gente falou a respeito do... Você até citou, não sei se foi um desses filósofos aí, sociólogos, que é essa questão do ter, né? Eu quero ter. Quando eu tenho, esse desejo se acaba. Já passou, já realizei, pronto. Exato, exatamente. Então, a população queria a Bíblia, queria o conhecimento, conseguiu. Pronto, tá bom, já consegui, fica na prateleira agora, né? Então tem muito esses dois conceitos aí. A gente teve assim, uma geração que se dedicou muito ao estudo da Bíblia, desenterrou um monte de verdade, e agora a gente criou essa ideia de que a verdade ela já está estabelecida, ela já está revelada, não tem mais o que a gente estudar. Então, não, já sei de tudo, né? Só que a gente não percebe o quanto a gente é refém dessas crendices, né? O exemplo que você deu no começo ali, que para mim é um dos mais incoerentes, que eu nunca entendi. Medo de ir no cemitério. Meu, se nós não acreditamos em vida após a morte, nós acreditamos que a alma está em sono profundo, ela não volta. A Bíblia diz lá em Provérbios, olha, os mortos não sabem de coisa alguma. Em Eclesiastes ele fala, olha, eles não fazem planos. Ali, né? Eles não fazem planos, eles não maquinam nada. Aí eu fico com medo de ir no cemitério porque uma alma penada pode aparecer para me assombrar. Como assim? Entendeu? Então você percebe que é um choque de cosmovisões. O que é cosmovisão, Isaac? A cosmovisão, digamos que é a lente pela qual você observa o mundo. É o seu conjunto, que é conjunto de crenças, de valores, que é formado pela sua vida, pela sua história, pela sua educação, pelo seu background, né? Pelo lugar onde você nasceu, enfim. E a gente acredita, como cristãos, que o cristianismo, a Bíblia, é uma dessas cosmovisões. Então, a forma como eu leio a Bíblia, estudo, entendo meu relacionamento com Deus, a forma como Ele criou o mundo, tudo isso vai afetar a forma como eu leio o mundo, a realidade, as relações, né? Então, o que acontece? Cada um tem uma cosmovisão. A gente já falou aqui de Brasil. Você tem a cosmovisão indígena, a cosmovisão espírita africana, a cosmovisão católica europeia, né? E aí, cada um vê o mundo de um jeito. Aí, quando eu falo aqui de cristianismo, especialmente as nossas instituições aqui, né, tem uma carga mais protestante e tal, aí você converte uma pessoa, aí você ensina algumas coisas que ela tem que parar de fazer e começar a fazer, mas você não converte a cosmovisão dela. Como assim? Você não muda o jeito dela pensar. Ela continua pensando do mesmo jeito, continua sendo a mesma pessoa, só que agora ela não pode fazer algumas coisas e tem que ser obrigada a fazer outras. E a gente chama isso de conversão. Mas a gente não mudou o quê? O que Paulo fala lá em Romanos 12:2. A transformação da mente. Aí o que acontece? Eu tento conciliar a ideia do gato preto com o sacrifício de Jesus na cruz. Eu tento conciliar a ideia de que eu tenho um anjo da guarda, mas eu não posso passar embaixo da escada porque alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Peraí, mas... Entendeu? Não combinam, né? Mas aí eu tento fazer elas caberem dentro da minha cosmovisão, mas elas não cabem. Por quê? Porque a minha cosmovisão continua sendo a mesma de antes. Eu não converti ela. Olha aí. Tiago já está com a gente de novo, eu acho que tinha dado um probleminha técnico, mas agora ele já está ouvindo e assistindo a gente aqui, né, Tiago? Sim. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Se der algum problema aí, joga um salzinho para trás do ombro que acho que ele para. Bate na madeira 3 vezes. Bate na madeira 3 vezes, Tiago. Beleza. Mas... Fala, Tiago. Não, é que esse negócio que o Isaac está falando, eu estava numa conversa hoje à tarde exatamente com uma pessoa aqui de uma das igrejas, e falando sobre isso, né? Que é essa coisa da gente simplesmente, a gente abraça uma nova fé, mas o nosso modelo mental, ele continua o mesmo. A nossa maneira de ler as coisas continua a mesma. Então, essa coisa às vezes, da compreensão, por exemplo, do líder religioso como sendo um médium, praticamente, né? Que é aquele que ele consegue alcançar a Deus de uma forma que eu não consigo. Oráculo, isso eu tenho de onde? Isso eu tenho de diversos lugares. E eu trago isso para dentro do cristianismo e eu passo a olhar o pastor ou a figura religiosa como sendo alguém que consegue favores de Deus que eu não consigo. A oração dele tem um poder que a minha não tem. Então, aí a gente chega num outro campo que não são as superstições que a gente pode dizer que a gente tem superstições de origem cristã, essa coisa que o Isaac falou do anjo que passa no começo do culto e tal, né? É por quê? Porque o modelo mental não mudou. Então, a maneira de compreender as coisas, a maneira de compreender a relação com Deus ainda nós nos tornamos cristãos, mas, querendo ou não, o modelo de pensamento ainda é meio pagão. E aí acaba que contamina, nós estamos com uma informação nova, uma informação verdadeira nova, mas a nossa maneira de se relacionar com essa verdade ainda é pagã.
Então eu entendo que a gente ainda não tem uma compreensão de quem Deus é de fato, né? A gente se apega a coisas ali que os homens acham que vão resolver por si só e esquece do que é o assunto central da Bíblia, né? E essa que é a o caráter questão, de a Deus. gente terceiriza a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, nosso conhecer a Deus, ao líder religioso. Então, ele se relaciona com Deus por mim. Então, eu não tenho essa pretensão. No máximo, aí, outra superstição. Eu tenho que acordar tal hora da madrugada para acessar os favores divinos. Por quê? No começo, alguém falou assim, não, é melhor você acordar de madrugada, porque está tudo silêncio, está todo mundo dormindo, você não tem nada na cabeça de preocupação, é mais fácil. Eu ler a Bíblia, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ok. É um método de você buscar a Deus, né, no sentido de ter mais clareza. Sim. Aí alguém falou assim, não, mas... Veja só, Deus ele só aparece para você nessas horas. Então, para a oração, nas horas de poder. Deus só vai te ouvir se você acordar de madrugada. Ou se você orar 12:00 e 3:00. Aí você começa a pegar algo que era para ser um método e começa a transformar em fórmula de acessar os favores divinos. E, se tem uma coisa que é mais pagã, é você manipular o divino. Entendeu? É você fazer algo para que o divino te favoreça. E a gente tem muito essa prática pagã dentro do cristianismo, de ter métodos, de ter fórmulas para poder alcançar o favor divino na minha direção. Só um exemplo rápido aqui, dá tempo? Tá. Se você observa a história de Israel, né, teve uma época, quando eles estavam lá no deserto, que teve um incidente lá com cobras, né, com serpentes, porque o povo estava em pecado e tal, e aí Deus liberou essa praga e eles começaram a ser picados e muitos morrerem. Aí eles começaram a clamar, Moisés, o que a gente faz? Tal, Moisés falou com Deus, Deus falou assim, ó, pega uma serpente de bronze, coloca numa estaca, coloca e fala para o povo olhar para essa serpente. E aí eles vão ser curados. O que era a ideia ali? Era o povo olhar para aquilo que lembrava o pecado deles, para que eles pudessem se arrepender, se voltar para Deus e receber o perdão divino. E aí eles foram curados, aquilo tudo aconteceu. O tempo vai passando, séculos, aí você chega na época do rei Ezequias, ou Ezequiel, não lembro, é um desses dois nomes, né? Ali ele fala que o povo estava prestando sacrifícios e adorando a cobra de bronze. Porque algo que foi uma metodologia divina para ensinar a graça de Deus se transformou num método de manipular os favores divinos. Se tornou numa superstição. A questão aqui não é mais minha fé em Deus, é minha fé naquilo que eu já sei que manipula os favores divinos em meu favor. Símbolo, né? E não na pessoa. Isso é superstição. A cobra se tornou um item supersticioso. Olha aí. Inclusive, no Conexão Jovem, aqui a gente colocou uma frasezinha esses dias no Instagram, eu achei bem interessante, já que a gente está falando desse contexto bíblico, que a gente não entende, não compreende a palavra, a Bíblia fechada, ela é só um livro. Sim. Mas aberta, ela é a palavra de Deus. Aberta, o problema, lida, estudada e compreendida e é a palavra de Deus, né? Ela precisa ser aberta, ela precisa ser compreendida. É só deixar clara, né? Porque a gente tem aquela outra coisa, né? Deixa aberto no Salmo 91, do lado da cabeceira da sua cama. Aberta no sentido de ser compreendida e estudada e lida, né? E outra, não é só lida, porque a gente pode ler também. Sim. E aquilo pode não fazer efeito nenhum em você. Aí também é um livro qualquer, né? Mas faz a gente pensar e refletir de fato que a gente precisa entender e conhecer a Deus. Eu acho que esse é o maior... Que é a mensagem de Cristo. Exatamente, o maior insight nosso. Quando você conhecer a verdade vai te libertar. De que verdade ele estava falando? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você me conhecer, porque Cristo é a manifestação do verbo na carne. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Você observa Cristo, você observa toda a Bíblia encarnada nele. Então, quanto mais você conhece o caráter de Cristo, que é manifestado do caráter de Deus nele, você vai conhecer o caráter de Deus, as formas como Deus age, se relaciona com você, e aí você vai começar a perceber que tem coisas que não se encaixam nesse relacionamento. Aí talvez seja hora de você repensar suas tradições. Muito bem. E aí, Chapolin, tem uma galera participando aí? Tem uma galera aqui, muita gente participando, inclusive eu já falou aqui no Conexão, ele é instrutivo, é a universidade ao vivo toda segunda e quarta-feira, 8 da noite. E o Alexandre Nunes, ele diz o seguinte, avisa pro Thiago que é síndrome de Estocolmo. Isso, eu lembro que era uma cidade russa ucraniana. É a Diétipo, de Freud, né, onde o filho se apaixona pela mãe. Exatamente. Bianca Oliveira, essa menina é uma... Tá louco, é muita sabedoria. Olha só, vamos fazer o seguinte, é só o tempinho de eu me aprofundar um pouquinho mais aqui da síndrome de Estocolmo e a gente já volta. 2 minutinhos e a gente está de volta. Se liga aí. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Matheus Bonifácio, eu estou aqui na minha casa em Belo Horizonte e eu gostaria de convidar vocês para curtir a página @pgconexão no Instagram ou Facebook/Conexão Jovem Oficial. Curtam lá, interajam com a página. Galera, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e um abraço. Até mais.
De volta aqui com Conexão Jovem, lugar onde você tem voz e tem vez. Tem uma galera participando aqui com a gente. Quero mandar um abraço para Luísa. Ela diz o seguinte: muitos acreditam que é necessário materializar a fé. Por isso, eles criam amuletos, imagens, rituais para conseguir que suas necessidades sejam atendidas. É o que ela diz aqui. Tem um amigo nosso aqui participando também. Deixa eu ver se eu consigo já acessar aqui a mensagem dele. E ele falou sobre o espirro, que a gente comentou aqui no primeiro bloco. Ele falou assim: boa noite, apenas um esclarecimento. Falar saúde quando alguém espirra também não é uma etiqueta e também para mim não é um sinal de educação. Educação e etiqueta é quem espirra pedir desculpas. O programa tá ótimo. Tinha que ser de segunda a quinta-feira. Ele tá dando essa... Ele quer matar nós. Fica a dica, fica a dica. Ele tá dando essa dica aqui pra gente, né, Chapolin? O que vocês fazem, afinal de contas, nos outros dias? Nos outros dias o Chapolin já fica de folga, né, Chapolin? Olha, tem aqui, inclusive, a Valdênia Núncio, ela diz o seguinte, ela fala a respeito de algumas superstições na gravidez, né? Eu passei aqui, minha esposa ficou grávida, já nasceu, e aí, né? Mas a dela, quando você coloca um objeto em cima da barriga, dizem que a criança nasce com a manchinha no corpo com aquela... igual ao objeto, do formato do objeto. E a outra, que eu escutei muito isso para não me manipular enquanto estava grávida, é que quando a grávida não come o negócio que ela tá com vontade quando tá grávida, a criança nasce com a cara daquele negócio. Coitada da minha filha, ela nascia com cara de um monte de coisa, né? Porque eu cortava as coisas, não deixava eu comer muito não. Mas quero mandar um abraço aqui pra Valdênia, ela disse inclusive que estudou na minha época num colégio lá na Transamazônica, o Iatai, um abraço pra galera lá do Iatai, que inclusive completou aniversário esse ano aí. E um abraço também, muita gente participando, o Alexandre Nunes Lima também, participando com a gente, foi quem deu a dica aí a respeito da síndrome de Estocolmo. Olha aí, muito bem. O Thiago tá com a gente também, Thiago Rodrigues. Eu acho que tá rolando uma superstição aqui de que o pessoal gorando aí a sua conexão com a gente. Quando ele sai daqui, ele desconecta a conexão dele. Sua orelha tá quente, Thiago? A orelha tá quente? Não tá, ainda não. Ai, que bom. Ô, Thiago, a gente estava falando aqui a respeito de cosmovisão, falando do nosso distanciamento da palavra e tudo mais. Agora, uma pergunta que chega até a ser polêmica, né? A pessoa que acredita, sei lá, se colocar um copo em cima da televisão vai ter um milagre, ou gato preto, ou sei lá o quê. Enfim, várias crenças, né? Isso também não é fé? Não seria fé? Ela não está acreditando em alguma coisa ali, sinceramente? Sim, é fé. Eu acho que é fé. Porque assim, até pegando a própria descrição bíblica de fé, né? A fé como sendo a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que eu não vejo. O grande negócio, né? O grande elemento da fé diz respeito ao objeto sobre o qual ela é depositada, né? Então, se eu deposito a fé sobre um amuleto, sobre um copo d'água abençoado, sobre uma toalha com o suor de alguém que foi ungido, alguma coisa assim, quando eu deposito a minha fé naquilo, ou eu acredito que eu estou depositando a minha fé em Deus através daquilo, é fé, mas é um uso de fé não recomendado pela Bíblia, é um caminho de fé não recomendado pela Bíblia, e o objeto sobre o qual a fé está sendo depositada, ele não tem poder em si de retribuição, pensando por aquilo que a Bíblia disse. A pessoa acredita, o que só não dá é para só não dá para usar o método bíblico de fé e um método não bíblico de fé. Não dá para casar as duas coisas. Então, é fé, mas é uma fé que se vale de um método não prescrito pela Bíblia e, além disso, é uma fé depositada num objeto errado. Uhum. Fala, Isaac. Não, e é necessário a gente pontuar, quando a gente fala de fé, que o poder não está na fé. Uhum. A minha fé, ela não faz nada, quem faz é Deus, o poder está em Deus. É mediante a fé, o que é? É minha confiança em Cristo, em Deus, no sangue do Cordeiro, na graça do Pai, que Ele vai, né, me favorecer da forma como Ele achar que é necessário, que é o que o texto clássico de Hebreus 11 sobre fé vai falar, acho que no verso 6, se não me engano, né? Aquele que tem fé precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a sua fé é em quê? É em que Deus existe. A sua fé precisa ser depositada nele. Eu não posso... É fé eu acreditar que esse copo aqui, essa água vai me curar? É fé. Mas ela vai me curar?
Não, se eu não acreditar que é Deus que está fazendo isso, né? Agora, é claro, a gente precisa entender uma coisa, que o pastor Tiago falou, essa questão. Às vezes Deus vai agir mediante um objeto, alguma coisa pedagógica, vai, mas a Bíblia deixa claro que isso é uma pedagogia para os fracos na fé. Né? A fé de uma pessoa madura é em Deus de olho fechado, entendeu? Crer que Ele existe, que Ele está operando para o seu melhor, que Ele está te protegendo, que Ele cuida dos seus melhores interesses, segundo coisas, né? a sua vontade, apesar do que acontecer. Eu estou passando, né? Não, eu fui demitido do emprego, né? Não é por causa da crise, não é porque o país está passando por um problema, é porque o diabo está atrás de mim. A Bíblia fala, no mundo você vai passar por coisas difíceis, mas tenha confiança em Cristo, né? E a gente fica usando esses chavões religiosos. Não, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para quê? Para curar você do seu pecado e te salvar. Não é para ficar te dar um emprego, para te dar não sei o que lá, entendeu? Pode fazer isso? Pode, mas o propósito dele é te salvar. Não é ficar fazendo você passar confortávelzinho, sem aprender nada, né? Com uma roupa de acolchoada para você não sofrer nada nessa vida, né? Então a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Outra coisa, quando a gente fala assim, não sei o que lá, em nome de Jesus. Cara, em nome de Jesus, quando Jesus falou assim, olha, eu vou te atender quando você orar no meu nome, ele não estava falando assim que é para você usar como se fosse uma abracadabra. Não sei o que lá, em nome de Jesus. Não, falou em nome de Jesus, ele vai responder. É você saber o que o nome de Jesus representa. É o caráter dele que a gente está falando. Orar em nome de Jesus significa assim, eu estou orando porque eu conheço quem ele é, eu sei o que ele quer de mim, e eu peço em nome dele, como se eu estivesse representando-o. Né? Então não é, de novo, não é a superstição de você falar a expressão, é você crer no nome de quem você está orando e representando. Eu tenho o lance do misticismo também, do esoterismo, que é cartomantes, né, Tiago? Tem o lance aí de muitos cristãos também, já que você falou abracadabra, né? Tem uma galera que acredita em esoterismo, lá os horóscopos, né? Não, eu não acredito nada disso aqui, mas deixa eu ver o que está falando hoje aqui em relação ao meu signo e tal. Ou seja, sempre depositando indiretamente até uma confiança em outra coisa, né? Tipo, quer respostas, quer uma revelação assim. Não, deixa eu ver o que minha vida aqui exposta, vamos ver se há respostas mesmo, enfim, né? Uma galera fazendo isso aí, né? Sobre essa questão de horóscopo, né? De consultar os signos e tudo mais. Isso vai contra um princípio bíblico, alguns princípios bíblicos. Um deles é da liberdade, que o futuro não está determinado, né? E se existe a interferência, e o futuro ele é feito pelas minhas escolhas, o futuro ele é formado pelas minhas escolhas agora, pelo contexto que eu vivo nesse momento, não pelo alinhamento dos planetas no dia do meu nascimento, né? Pela posição dos astros no dia do meu nascimento. A Bíblia, inclusive, ela fala a respeito disso, né? Existe uma ordem muito, muito clara para o povo de Deus a respeito da astrologia, né? A astrologia que era uma arte babilônica da compreensão de que o destino das pessoas está atrelado aos movimentos astronômicos. E quando a gente olha, a gente entende que o destino do ser humano está ligado às suas escolhas e como essas escolhas elas refletem a vontade de Deus ou não. E essa coisa também de consultar, às vezes, a cartomancia, a quiromancia e outras coisas, até a própria necromancia, que são coisas que a Bíblia também adverte contra isso, elas têm a ver com essa nossa necessidade de querer conhecer o futuro, de controlar o futuro, de controlar as decisões e a liberdade de escolha dos outros também. E nisso a gente coloca Deus em segundo plano, a gente coloca a soberania dele em segundo plano. A gente se vale de outros caminhos, sendo que a soberania de Deus e a nossa liberdade são os elementos que a gente tem como seguros para o desenvolvimento da nossa caminhada e do nosso futuro. Muito bem, legal. Agora, a gente já citou isso, a gente tem poucos minutos. O Isaac até colocou aqui que dentro do nosso cristianismo, né, dentro das nossas crenças cristãs, existem também superstições, né, que a gente falou e tal. Se eu não limpar a casa, o Espírito Santo não vem. Ou Deus não está em todos os lugares. Tem momento que o anjo para na porta e eu continuo e ele fica, né? Tem umas coisas, umas superstições. Ou seja, eu não acredito em gato preto, eu não acredito em passar debaixo da escada, eu não acredito em bater na madeira, porém... Eu acredito na limitação dos anjos. Exatamente. Então, parece que a gente cria essas superstições, Sim. né? De novo, para a gente poder impor
uma obediência cega, uma obediência baseada no medo e na ignorância. Que é o que o pai faz como se faz com o filho. Então, eu não quero que você vá naquele determinado lugar. Lá Deus não entra, tá? Peraí, mas Deus não era onipresente? Então agora eu estou limitando as características de Deus para fazer você me obedecer, né? E aquela coisa, transformar a Bíblia num amuleto. Né? Quer ver? Quando você, por exemplo, sua metodologia de estudo da Bíblia é você abrir a Bíblia, se sortear um verso bíblico, Deus vai falar comigo. Pode ser que, Deus vai se limitar à sua pequenez para falar com você, porque você é um bebê que não tem inteligência espiritual. Mas quando você faz isso, você cria uma enfermidade, que é não deixar a Bíblia falar com você, te transformar, né? Então, por exemplo, se o seu método de estudar a Bíblia é só caixinha de promessa, de ficar sorteando versinho aleatoriamente, não, vou tirar uma promessa para minha vida agora, né? Você nunca vai tirar, né? E você vai morrer, né? Não sei o que lá. Então, por quê? Porque a gente não quer conhecer o texto e, consequentemente, conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes propositalmente a gente se submete a essas coisas, porque é mais fácil eu criar coisas para fazer do que conhecer literalmente a vontade de Deus para minha vida. E aí, assim, Paulo, lá em Colossenses 2, falando para a igreja de Colosso, ele fala o seguinte: a igreja de Colosso era uma igreja extremamente miscigenada com o paganismo, né? Muita coisa de religião pagã dos templos e tudo mais. E aí Paulo ele fala assim, olha, lá em capítulo 2, verso 20, se vocês morreram para os princípios elementares desse mundo, ou seja, para essas coisas pagãs, para essa coisa de demônio, de espíritos, dessas superstições, por que é que vocês ainda se submetem a regras do tipo, não toque, não vá lá, não manuseie, não experimente, cuidado, tal? Vocês foram libertos pela cruz de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Por que vocês estão se submetindo? Aí ele fala assim, a regras criadas por seres humanos. Ou seja, uma religião que ela é baseada no, não, eu acho que é assim, então eu quero que você haja assim, então eu vou te dizer que isso acontece dessa forma. Então ele está falando assim, olha, para você viver de fato, transformado pelo sangue do Cordeiro, conheça o Cordeiro. Se submeta a Ele, procure a vontade dEle, porque senão você vai pegar a liberdade que Cristo te deu, vai jogar fora e vai se submeter a uma religião que ela é opressiva e é baseada em conhecimento humano e não divino. Religião tem nome, Jesus Cristo, né? E que a gente possa viver e conhecê-lo melhor, viver nele, conhecê-lo melhor, para que as pessoas vejam Cristo na gente. Você não está pregando denominação, você está pregando uma religião. E mais uma vez, essa religião tem nome, Jesus. E ele vem para cá também, né, Chapolin? Não ao vivo e a cores, sempre. Mas sempre. Eu quero te dar essa honra de chamar esse nosso amigo. Meu querido pastor, tem barba igual a você também, tem muita inteligência igual a sua. Meu querido pastor Marcelo, fala pra gente o nosso recadinho de hoje. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez eu fico contente de encontrar vocês aqui no programa Conexão, para usar esse espaço curtinho aqui desse vídeo, para bater um papinho rápido com vocês sobre o tema do nosso programa. Quem nunca parou para dar aquela espiadinha na seção de horóscopo do jornal? Quem nunca se interessou em ouvir as previsões no final de cada ano para o ano seguinte? Quem nunca se deparou com um gato preto na rua e lembrou da questão da sorte, do azar? Ou que desviou da escada que estava ali na calçada para não passar por baixo dela? Enfim, questões de superstição, de crenças populares, de histórias, lendas e fatos que são tão corriqueiros, tão comuns, os quais nós dizemos que não acreditamos, falamos que muitas vezes não vemos provas científicas para fazer com que essas questões tenham influência sobre a nossa vida, mas elas ocupam o nosso dia a dia e às vezes até inconscientemente elas dirigem muitas vezes os nossos comportamentos práticos, não é mesmo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essas crenças, a superstição, a magia, não é? Essas ideias populares, místicas, elas repousam num pressuposto básico, simples. Um pressuposto de que nós, seres humanos, de alguma forma, estamos em contato direto com o sobrenatural. Esse sobrenatural inexplicável pode influenciar a nossa vida, mas ele pode ser domesticado, controlado através das nossas ações, dos nossos atos, através de certas mágicas realizadas, de certas posturas que nós podemos desenvolver para fazer com que essas forças operem em nosso favor. Essa é a essência básica do paganismo antigo e que está presente, é reciclado dentro das religiões da cultura humana o tempo todo. A Bíblia oferece uma outra plataforma de relacionamento com o divino, com o sagrado, com o sobrenatural.
não com o sobrenatural místico, mas com a transcendência que nós sabemos que existe e que encontramos em Deus. A Bíblia fala que a fé é o caminho para se relacionar com Deus. E a fé, ao contrário do que muitos pensam que essas crendices que eu mencionei aqui e tantas outras que vocês sabem, viram no programa, muitas pessoas falam que isso é fé, mas na verdade isso não é fé. A fé é a crença, é a convicção firme daquilo que eu não vejo, daquilo que não tem nenhuma prova empírica real de que existe, mas eu sei que existe porque conheço o caráter daquele que disse que é assim. E eu não controlo a Deus, eu não domestico Deus, eu não faço com que através de nenhuma mandinga eu coloque ele debaixo daquilo que eu desejo. As minhas vontades não são determinantes nisso. Eu me relaciono com ele como me relaciono com uma pessoa. Conheço o caráter dele em amor e sei que ele é assim. Por isso a fé liberta. A fé liberta dos ritos, a fé liberta das crendices, a fé liberta da superstição e me coloca na verdade do relacionamento. Pense nisso, tá bom? Muito bem, obrigada, pastor. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, né, Isaac? Isso. Nosso programa terminou. Quero me despedir também do meu amigo Tiago Rodrigues. Eu não sei se ainda ele pode aparecer na tela para a gente só dar um tchauzinho para ele. Tiago, obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima aqui no Conexão. Obrigada pela sua parceria. Valeu. Valeu, Isaac. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Poxa, você é sempre o nosso convidado especial aqui, Muito obrigado. viu? Chapolin. Tamo Valeu, junto. tamo Até a junto próxima. no próximo programa. Você aí de casa que participou e fez acontecer, quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Até o próximo Conexão.